Aline, eu sou monitora de Neuroanatomia e Neurofisiologia do curso de Psicologia da UGB. Na aula de hoje a gente vai conceituar sobre os nervos cranianos e os nervos espinhais. Para começar a falar sobre os nervos, a gente tem que partir do sistema nervoso periférico, porque é ele que inclui todos os nervos. O sistema nervoso periférico consiste de vias de fibras nervosas entre o sistema nervoso central e todas as estruturas do corpo. Além disso, o sistema nervoso periférico está dividido em sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático. O sistema nervoso somático é composto por nervos que ligam o cérebro e a medula espinhal aos músculos controlados por esforço consciente e aos receptores sensitivos da pele. Então, ele trabalha apenas as ações conscientes, como andar, falar, pensar, movimentar os membros e etc. Já o sistema nervoso autônomo, ele trabalha as ações inconscientes. Ele liga o tronco cerebral e a medula espinhal aos órgãos internos e regula os processos corporais internos, esses que não exigem tanto esforço consciente. Então, seria o controle da digestão, batimentos cardíacos, movimentos das vísceras. E essas ações inconscientes, elas ocorrem de modo que as pessoas geralmente não estão cientes delas. O sistema nervoso autônomo, ele também é composto pelos sistemas simpático e parasimpático. O sistema simpático ele prepara o organismo para situações de estresse ou de emergência. Já o parasimpático, ele tem como função de manter normal a função corporal. Esses dois sistemas eles trabalham em conjunto. Normalmente um ativa e o outro inibe as ações dos órgãos internos. Por exemplo, o sistema simpático ele aumenta a pulsação, enquanto o parasimpático as diminui. Bem, os nervos são feixes de fibras nervosas envolvidas por tecido conjuntivo. Eles são os responsáveis por unir o sistema nervoso central a outros órgãos, e eles também transmitem os impulsos nervosos. Os nervos eles se constituem em 31 pares de nervos espinhais e 12 pares de nervos cranianos, sendo 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeno. Aqui na imagem dá para a gente ter uma visualização correta da posição, dá para ter uma ideia, na verdade, da posição de cada um deles no corpo humano. Lá em cima, nós temos os 12 pares de nervos cranianos e abaixo a gente acompanha os nervos espinhais, que são 8 pares de nervos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares e sacrais e o último par de nervos coxígenos. Bem, além da diferença da constituição, os nervos eles possuem 3 diferentes tipos. Eles podem ser sensitivos, motores e mistos. Os nervos espinhais, eles têm ramos que podem conter fibras eferentes e aferentes. O contingente de fibras viscerais eferentes formam um sistema nervoso autônomo, e as fibras eferentes somáticas são responsáveis pela condução de impulsos. Já os nervos mistos, eles desempenham as duas funções. Eles desempenham a função sensitiva e motora. Começando pelos nervos cranianos, eles são representados por algarismos romanos. Eles têm origem no encéfalo. Eles inervam as estruturas da cabeça e do pescoço. Eles são distribuídos em 12 pares. Só que os dois primeiros, o olfatório e o oculomotor, eles são na verdade parte do sistema nervoso central. O olfatório ele se origina nos hemisférios cerebrais, no telencéfalo, e o óptico nas laterais do tálamo, no diencéfalo. E, sendo assim, eles têm umas características mais de trato, assim, de tecido cerebral. Eles não têm característica morfológica de nervo. Os 12 pares de nervos cranianos estão assinalados aqui. Nessa imagem dá pra gente ver de maneira melhor, né? Dá para ter uma ideia da origem de cada um deles. E os 12 pares são o olfatório, o óptico, o oculomotor, o quarto par é o troclear, o quinto o trigêmeo, sexto abducente, sétimo facial, oitavo vestíbulo coclear,
Nono, glossofaríngeo. Décimo, vago. 11º, acessório. E 12º, hipoglosso. Agora que a gente já conhece um pouco mais sobre os nervos cranianos, a gente vai entender a função de cada um deles. O nervo olfatório, ele tem função exclusivamente sensitiva. Ele tem origem no telencéfalo e a função dele é de conduzir impulsos olfatórios, levando assim à percepção do olfato. O óptico é também sensitivo. Ele tem origem no diencéfalo e ele acessa o crânio pelo canal óptico. Ele é responsável por receber estímulos luminosos, e pela percepção visual. O nosso terceiro é o óculo motor. É ele quem movimenta o globo ocular. E ele acessa o crânio pela fissura orbital superior. O troclear, assim como o anterior, também é motor e também acessa o crânio pela fissura orbital superior. A função dele tem relação com a movimentação dos olhos e a visão. O quinto par, o nervo trigêmeo, ele tem função mista. Então, na sua função motora, ele atua nos músculos da mastigação. E na parte sensitiva, que é a maior parte dele, ele é responsável pela inervação da face. O abducente ele tem origem no sulco bulbopontino. Ele tem função motora e inerva os músculos da lateral dos olhos. É importante, pessoal, a gente destacar aqui que os nervos terceiro, quarto e sexto, que seriam o oculomotor, o troclear e o abducente, são os responsáveis pelos movimentos motores do globo ocular. Então, dá para dizer que os três desempenham funções semelhantes, a mesma função. Bem, vamos para o nosso sétimo par, que é o nervo facial. Ele tem função mista, Ele se relaciona com as expressões faciais, com a secreção da saliva e produção de lágrimas. O vestíbulo coclear, ele é sensitivo. Então, a parte vestibular dele é de equilíbrio. Ele trabalha a percepção postural originária do labirinto. E a parte coclear é a parte da percepção auditiva. O vestíbulo coclear ele tem origem no sulco bulbopontino e ele acessa o crânio pelo meato acústico interno. O nosso nono par de nervo craniano é o glossofaríngeo. O glossofaríngeo ele tem função sensitiva e motora, portanto, ele é um nervo misto. Na parte sensitiva dele, ele é responsável pela sensibilidade da língua. Ele trabalha a percepção gustativa no terço posterior da língua. E na parte motora, ele inerva os músculos da faringe. O também misto é o nervo vago, nosso décimo par. Ele se espalha pelo corpo e inerva quase todos os órgãos abaixo do pescoço. Então, ele trabalha as percepções sensoriais da orelha, da faringe, da laringe, do tórax, das vísceras, e ele também faz a inervação das vísceras torácicas e abdominais. Os nossos dois últimos nervos cranianos possuem função motora, que são o acessório e o hipoglosso. O acessório ele atua na deglutição nos movimentos da cabeça e do pescoço. Então, ele trabalha o controle motor da faringe, da laringe, do palato, dos músculos esternocleidomastoide e do trapézio. Já o hipoglosso, ele é responsável pela movimentação da língua. Então, ele faz o controle dos músculos da faringe, da laringe e da língua. Agora, falando das lesões. Tendo em vista que a gente já compreendeu cada uma das funções dos nervos, a gente pode dar uma visualizada agora em como essas funções podem ser afetadas através de lesões. Vamos observar então cada uma das principais lesões que podem ocorrer nos nervos. No nervo olfatório, a gente tem como uma das principais lesões a anosmia. A anosmia ela pode ser causada por uma infecção respiratória, por um traumatismo craniano, por um tumor ou um abscesso. Só que com o envelhecimento fisiológico já há perda de algumas fibras olfatórias, diminuindo o número de receptores neuronais,
e, consequentemente, provocando uma deficiência funcional. A anosmia ela é nada mais nada menos do que a perda do olfato. Já no nervo óptico ocorrem as doenças desmielinizantes. Elas ocorrem apenas em neurônios envoltos por bainha de mielina, formada pelos oligondrócitos, o que ocorre em células do sistema nervoso central. Como o nervo óptico é um trato do sistema nervoso central, ele já está vulnerável a sofrer essas doenças. Um exemplo delas seria a esclerose múltipla. No nervo oculomotor, pode ocorrer a compressão desse nervo, causada pelo rápido aumento da pressão intracraniana. O que ocorre é que se comprime o nervo oculomotor contra o osso temporal, causando assim uma lentidão de um lado só da reação pupilar à luz. Já no nervo troclear, a gente tem como sintoma a paralisia do músculo oblíquo superior. E um sinal característico seria a dipoplia ao olhar para baixo. Sendo assim, quando a pessoa está com uma lesão no nervo troclear, ela olha para baixo e tem uma visão dupla. Já no nervo trigêmeo, a gente pode ter como causa da sua lesão um traumatismo, tumores, aneurismas ou infecções meníngeas. Um sintoma seria a paralisia dos músculos da mastigação com o desvio da mandíbula para o lado da lesão. No nervo abducente, a gente pode ter como possível causa da lesão um tumor encefálico, uma pressão pela artéria carótida, um aneurisma. E assim, um sintoma que ocorre com a lesão do nervo abducente seria a paralisia do músculo reto-lateral, causando desvio medial do olho afetado. Já no nervo facial, ele é o nervo que mais sofre paralisia, causando a perda das funções motoras, gustativas e autônoma. Uma das possíveis causas da lesão do nervo facial, ela pode ocorrer de maneira superficial ou interna. De maneira superficial, sendo assim, você pode ferir um nervo facial através de faca, de projéteis de armas de fogo, de cortes, de um traumatismo através do parto. Já de maneira interna, pode ocorrer tumores do encéfalo, do crânio, um aneurisma, uma infecção meníngea. No nervo troclear, na verdade a gente está no vestíbulo coclear, né? O nosso oitavo par. No nosso oitavo par, as lesões dele podem provocar movimentos involuntários dos olhos em todas as direções, desequilíbrio, tontura, perda parcial ou completa da audição. Já no nervo glossofaríngeo, as lesões isoladas dele ou dos núcleos dele são raras. As lesões nele podem ser resultantes de infecções ou tumores, geralmente acompanhadas por sinais de acometimento dos nervos adjacentes. Já no nosso décimo par, no nervo vago, a possível causa, da lesão do nervo vago seria um aneurisma do arco da aorta ou complicações da cirurgia do pescoço, causando uma dificuldade na deglutição. Já o nervo acessório, as lesões são mais comuns através de uma iatrogenia, que seria após cirurgias. E no nosso último par, no nervo hipoglosso, a sua lesão paralisa metade da língua, somente de um lado. E depois de algum tempo ocorre a atrofia da língua, fazendo parecê-la retraída e enrugada. Passando para os nervos espinhais, eles são componentes do sistema nervoso periférico somático e autônomo. Eles conectam a medula espinhal com outras partes do corpo. É ele quem faz a comunicação do cérebro. Cada nervo surge em duas ramificações curtas, que são as raízes nervosas espinhais. Então, nós temos a raiz ventral e a raiz dorsal, que seriam anterior e posterior. A raiz anterior surge na parte frontal da medula espinhal. As fibras nervosas motoras transportam comandos do cérebro e da medula espinhal para outras partes do corpo, em especial para os músculos esqueléticos. Já na parte posterior, que é a nossa parte sensitiva,
ela está localizada na parte de trás da medula espinhal. E essas fibras nervosas sensitivas transportam para o cérebro informações sensoriais. Depois de deixar a medula espinhal, as duas raízes elas se juntam para formar um único nervo espinhal. Com relação à função, todos os nervos espinhais são mistos. Eles possuem fibras aferentes e eferentes. Os nervos aferentes, eles enviam sinais da periferia do corpo para o sistema nervoso central. E os nervos eferentes enviam sinais do sistema nervoso central para os músculos ou glândulas. Bom, pessoal, as lesões nos nervos espinhais são incomuns. Raramente a gente vai ver uma lesão nos nervos espinhais. Elas ocorrem, em sua maioria, através de uma iatrogenia, que seria após uma cirurgia. Então, elas são mais usualmente encontradas após procedimentos cirúrgicos no triângulo cervical posterior, principalmente biópsias de linfonodos. Então, eu anexei para vocês, lá nas referências, um artigo que fala sobre as lesões do nervo acessório espinhal, demonstrando casos de iatrogenia. Então, nas lesões do nervo acessório espinhal, o paciente apresenta ombro caído e dores, demonstrando a lesão no nervo. Aqui estão as nossas referências, pessoal, e o segundo link aqui é sobre as lesões dos nervos espinhais. Está aqui o nome para vocês conseguirem achar. É neuropatias do nervo acessório espinhal secundárias a cirurgias cervicais. Eu também utilizei como referência o Neuroanatomia Aplicada, do Murilo Menezes, o Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado, e dois sites diferentes para embasar um pouco mais a aula e trazer um pouco mais de conteúdo. Queria agradecer a participação de vocês na aula de hoje. Peço que me acessem para cada pergunta, para cada dúvida, para cada opinião, no fórum da disciplina ou justamente no meu e-mail de monitoria. Muito obrigada por assistirem e até a próxima aula.